Olá pessoal, que bom estar aqui com vocês para mais uma aula de língua portuguesa. Na aula de hoje nós iremos tratar a respeito do post, podcast e também dos comentários, tá bom? Então fique conosco, algumas informações novas e outras que vocês já conhecem serão apresentadas aqui, tá bom? Inclusive ideias de como você produzir o seu próprio post ou então você criar alguns podcasts, tá bom? Então vejam só. Inicialmente, nós iremos falar e relembrarmos um pouco a respeito do post, podcast e comentário, tá bom? Então eu queria que você pegasse o seu material nesse momento para que a gente desse início a essa análise inicial. Então, galera, como eu tinha falado anteriormente, nós iremos falar a respeito da comparação entre post, comentário e também podcast. Então eu peço que você abra o seu livro aí na página 21, tá? Deixe seu livro aberto na página 21, pegue algumas canetas, marca texto, tá? Para que a gente possa destacar algumas informações importantes que analisaremos agora, tá? Vejam, nós temos o post, comentário, podcast sendo classificados hoje em dia, que é uma coisa bem recente realmente, como gêneros textuais digitais. Antigamente eles não existiam, certo? Eles passaram a existir com a questão do avanço tecnológico e com a presença, vamos dizer assim, da internet e dos elementos que proporcionam essa questão tecnológica mais presente no dia a dia das pessoas, tá? Então, o post começou a fazer parte da vida das pessoas através, por exemplo, das redes sociais, através também dos blogs, tá? Como a gente comentou na nossa última aula. Comentários também se fazem muito presente, as pessoas gostam muito de fazer comentários em fotos, em postagens que são lançadas no Facebook, Instagram também. E uma grande novidade é a questão dos podcasts. É uma rádio, tipo uma rádio, certo? Que aí você tem ela disponível através das plataformas de música na hora que você precisar, na hora que você quiser. E hoje em dia já existem podcasts sobre diversos assuntos, tá? Então, sobre o que você gosta de ouvir, sobre o que você gosta de fazer, você pode encontrar informações através desse gênero textual digital também, tá bom? Então vejam só, vamos analisar inicialmente a questão do post. Olha, é usado como um meio de comunicação digital, logicamente, certo? Em que se divulgam informações que podem ser tanto pessoais ou não, tá bom? Então vejam, o que é que nós conseguimos fazer através destes posts? Inserção no texto de imagens, vídeos e sons por meio de hiperlinks. Hiperlinks são aqueles nomes que ficam em destaque em outra cor no texto principal, que a gente pode clicar nele e já sermos direcionados para outra página, para outro comentário, certo? Para até informações dentro do próprio site que remetam àquela ideia que nós estamos lendo naquele texto anterior. Também podemos observar a questão do predomínio da linguagem informal, já que nós estamos tratando de linguagem de internet, vocês podem perceber, né, que as pessoas escrevem da forma como elas querem. Muitas das vezes as pessoas não respeitam as normas gramaticais, o bom uso da língua portuguesa, por exemplo, que é o que está em foco agora, tá? E aí a gente percebe grande informalidade
na composição daquilo que é escrito, porque na verdade texto não é tão somente aquela redação que o professor pede em sala de aula, mas tudo que a gente escreve, tudo que a gente fala é constituído como texto, tá? O uso de emotions e emojis, certo? Aquelas carinhas, aqueles bonequinhos apresentando sentimentos, sensações, alta interatividade entre os participantes da comunicação. Isso daí é super perceptível através das redes sociais. Quando a gente posta, por exemplo, uma foto que as pessoas gostam, né, as pessoas comentam, que coisa linda, que lugar tão bonito, tudo mais, né? A mesma coisa quando é postada alguma coisa que não é tão legal, as pessoas também comentam, só que de forma não tão positiva assim, né? Então, o post ele é muito usado hoje em dia, seja por empresas, por pessoas, certo? De uma forma geral, é um gênero textual digital muito utilizado nos dias de hoje. Eu vou mostrar para vocês agora uma nova forma de você criar um post mais interativo, certo? Que aí você pode espalhá-lo através das suas redes sociais, ou se você ainda tem um blog, você pode fazer a publicação. Então, presta atenção aí. O aplicativo que usaremos é o Adobe Spark Post. Ele traz várias opções para que a gente possa trabalhar com ele, certo? E toda vez que nós precisarmos então fazer um post diferente, nós podemos usar esses templates aqui, certo? Há várias opções. Na parte de destaque, nós temos alguns templates que vocês podem observar aí, que tem inúmeras opções. Só lembrando a vocês que esses templates que tem essa marca amarela no canto superior direito, eles fazem parte da conta Premium, que é uma conta paga, tá? Os que não têm essa marca são gratuitos e vocês podem editar à vontade. Então nós temos a parte de destaque, a parte Premium eu não vou mostrar porque ela é paga, então não faz muito sentido. Essa parte de animação é bastante interessante porque vocês podem fazer, né, os templates animados. Então isso é bastante, né, dá para trabalhar bastante a criatividade de vocês. É só fazer a troca do jeito que vocês quiserem. Tem do tipo colagem, tá? Esses templates aqui, então tem vários. Esses relacionados a tempos específicos, né, estações do ano, festas específicas, né, tem temáticas específicas, né? Então vocês podem escolher também sobre a vida, negócios, viagens. Então vocês têm inúmeras opções, certo? Quando você escolhe o tipo de template, certo? Vamos pegar aqui na parte de animação, por exemplo. Vou pegar esse aqui que é mais simples. Então você pode personalizar o modelo, é só clicar aqui embaixo, personaliza este modelo. Você consegue substituir a imagem de trás, você consegue substituir o texto, né? Tenho certeza que vocês vão descobrir muitas coisas. É só você clicar na imagem. E aí, então, aqui no caso é férias, tá? Mas você pode substituir, por exemplo, por viagem, né? Então aí aparecem vários templates aí de viagem. Então você escolhe, vou escolher uma aqui, certo? Só para vocês observarem que vai fazer a troca. Essa daqui parece que houve uma falha, vamos substituir por outra, vamos pegar qualquer outra aqui, tá? Só para vocês observarem que essa troca. Mas isso acontece, olha, já fez a troca. Você clica no texto, aqui também você faz a troca do texto. Vamos colocar assim, viaje mais, certo? Clica no Vzinho, já vai ficar pronto, certo? Bom, aqui você pode mudar a fonte, certo? Você pode trocar a fonte que você quiser, você pode aumentar, diminuir, colocar para cima, do jeito que você achar melhor, certo? Você pode acrescentar uma forma, você pode acrescentar um efeito, então tudo que você quiser. Quando você terminar, você clica em concluído, certo? E aí, como é um template de animação, vocês vão observar a animação aqui. E existem muitos outros, né, com a mensagem aqui. Quando você vem aqui, então, né, depois de concluído, você pode salvar.
É isso aí. Você pode observar nesse segundo quadro aqui a questão do comentário. As pessoas adoram comentar aquilo que nós postamos nas redes sociais, nos blogs, de uma forma geral nos sites, não é isso? Então veja, o comentário, o texto em que o interlocutor, quem é o interlocutor? Aquela pessoa que está recebendo a mensagem, está recebendo a informação, né? Texto em que o interlocutor reage à mensagem contida no post. O que é que pode acontecer? Expressa a opinião do leitor, tá bom? Então vamos dizer que uma revista fez uma publicação em sua rede social e eu tenho a oportunidade como interlocutor, como aquela pessoa que recebe aquela informação, tenho a oportunidade de expressar a minha opinião. Textos que são geralmente curtos, tá? O predomínio da linguagem informal, assim como a gente pode perceber na questão do post, e também a presença comum de desvio da norma padrão, né? Muitas pessoas utilizam a internet de forma a não utilizar a linguagem, a língua, vamos dizer assim, portuguesa, da forma adequada, seguindo os padrões, os critérios e a norma estabelecida, e aí escrevem de qualquer forma, né? Então a gente percebe muitos erros, né, através das redes sociais. Aramis, isso aí é legal? Eu não acho tão interessante, não acho tão legal, porque assim, transparece uma falta de conhecimento, né, por parte das pessoas que escrevem de forma inadequada. Então é sempre interessante você tentar escrever corretamente. É claro que a gente faz uso, por exemplo, do você, substituindo por VC, o também por TBM, tudo bem, né, linguagem de internet. No entanto, a gente não pode deixar transparente que a gente não sabe escrever corretamente, né? Então, fazer uso, por exemplo, de concordâncias adequadamente, né? Nomes próprios, você escrever com letra maiúscula é muito interessante, tá bom? E nós temos a questão do podcast, nesse último quadro aqui, tá bom? Vê, arquivo de áudio que pode ser baixado ou ouvido online, certo? E até, inclusive, nós temos algumas plataformas digitais hoje em dia que proporcionam você baixar o podcast e você ouvir offline também, sem, no caso, você ter a internet naquele momento. Conteúdo direcionado, porque cada pessoa vai escolher o tipo de conteúdo que mais lhe agrada, tá? Público formado por nichos, linguagem geralmente próxima do registro informal. Linguagem pode variar conforme o conteúdo. É claro que nós vamos encontrar podcasts que tratam de assuntos, por exemplo, como educação, então você vai ver uma linguagem adequada à questão da educação. Se você fizer uma pesquisa também de podcasts que tratam de, por exemplo, assuntos de adolescentes, então, quer dizer, a linguagem já vai ser mais para o adolescente, não vai ter tanta formalidade e por aí vai. Quando fala a respeito de público formado por nichos, especificamente as pessoas irão escolher os assuntos, certo? O que agrada, no caso elas, e aí vai ter uma seleção, entendeu? Por exemplo, adolescente vai ter os podcasts direcionados para os adolescentes, jovens, tudo mais, adultos, homens, mulheres, e aí vai ter essa organização que a própria plataforma digital se encarrega de fazer isso, tá bom? Eu vou passar para vocês agora um vídeo bem interessante de como você criar um podcast através do seu celular. Então preste atenção nas dicas para que você possa desenvolver essa habilidade. Quem sabe não teremos aqui nessa aula alguém que vai despertar o desejo de criar postagens interessantes, não somente postagens de fotos, compartilhamento de informações no Facebook, mas nós vamos encontrar aqui nessa aula pessoas que vão divulgar coisas interessantes, tá? A respeito da sua vida, porque pode ser pessoal, mas também a respeito de coisas diferenciadas, e também pessoas que têm interesse de criar os seus próprios podcasts, tá bom? Então fica aí com mais algumas informações para você criar o seu podcast. O meu nome é Sérgio. Fica a minha dica aqui para você. O podcast, que seria uma espécie de uma evolução das rádios, né? Tá cada vez crescendo mais. Nesse mundo de produção de conteúdo, ele tá ganhando muito mais espaço entre as pessoas, né? Porque é só meter um fone de ouvido ou deixar uma caixinha rolando o som ali e vai ouvindo, vai prestando atenção ali. Então é um tipo de conteúdo
muito bacana para as pessoas consumirem no dia a dia, no trabalho e etc. Caso você não saiba, você não precisa de um mega estúdio renomado para produzir um podcast, equipamentos caros e tudo mais. Você pode fazer isso em casa. E mais do que isso, você não precisa nem comprar nada para começar. Você pode usar o seu próprio celular para fazer isso, que já é o suficiente para dar o start aí no seu podcast. E aqui nesse canal eu quero trazer muito conteúdo sobre isso, sobre produzir podcast usando o celular. Aí a gente pode fazer o upgrade de equipamentos, microfones, mas vamos começar do simples, que é só o quê? A única ferramenta que você precisa, que deve estar na tua mão nesse exato momento. Então é por isso que eu te convido a se inscrever aqui nesse canal e ativar as notificações para não ficar por fora dos próximos conteúdos que vão rolar por aqui sobre esse assunto. Aqui eu vou te mostrar 2 aplicativos fáceis de mexer, bem completos, para você poder produzir o seu podcast. Eu garanto para você que algum dos 2 você vai curtir e no final você me conta qual dos 2 você curtiu mais, beleza? Vamos nessa. O primeiro aplicativo que eu quero te mostrar é o aplicativo Anchor. Esse daqui e mais um somente que eu vou te mostrar, como eu tinha falado, porque são os únicos 2 que eu achei que realmente valem a pena, tá? Então eu separei só a nata, só o top do top aqui para te mostrar. Eu vou tentar ser o mais resumido possível, só para você conhecer eles, mas depois a gente faz outros vídeos mais a fundo, certo? Então o Anchor tá aqui, essa é a carinha dele. Primeira coisa, você tem aqui essa abinha de descobrir, então você pode procurar alguns podcasts aqui. E aqui tem o seu podcast, né, nessa abinha aqui do outro lado, que daí vai ter o seu perfil com o seu podcast, os episódios, etc. Aí no meio aqui é onde a gente vai realmente criar a coisa e vamos focar nisso daqui agora, tá? Eu vou apertar nesse maisinho aqui, você vai começar a conhecer o negócio. Uma das primeiras coisas que você consegue ver aqui é que você pode convidar amigos para participar. E aí é só ele baixar o aplicativo no celular dele também, você conecta com ele, né, via internet, obviamente, e aí vocês 2 conversam ali, faz o podcast, ó, bacanudo. Depois a gente explora mais essa função também. Mais simples do que isso, impossível, né? Tá escrito aqui, ó, toque aqui para começar a gravar. Então se eu apertar aqui, já comecei a gravar meu podcast. E aí é o seguinte, você tem aqui para adicionar sinalizador. Então enquanto você vai gravando, você pode adicionar um sinalizador em alguma parte que você errou, alguma coisa assim, para depois você conseguir editar isso. Ah, tô falando aqui, errei, vou adicionar um sinalizador. Você pode parar o seu podcast e a partir desse momento você tem a opção de adicionar uma música de fundo aqui e etc. Depois que você apertou em salvar, você vai entrar nessa tela aqui que vai ter o seu primeiro áudio gravado, né? E aí você tem a opção aqui de apertar nesses 3 pontinhos e editar o seu áudio. Ele vai deitar o celular, mas não tem problema, a gente continua assim. E aqui você tá vendo, ó, aqui tem os sinalizadores que eu fiz. E daí eu posso pegar o meu cursor aqui, ó, colocar nesse ponto e dividir o meu áudio aqui, certo? Aperta em salvar, você vai ver que agora ele fez 2 arquivos. Então eu posso dividir aquelas 2 partes e tirar o erro que eu cometi no meio ali. E eu quero pôr uma música de fundo. Então nesse primeiro áudio aqui que eu gravei, eu vou nos 3 pontinhos, aliás, vou aqui em adicionar música de fundo. Aqui ele tem uma biblioteca de músicas que você pode usar livremente. Então eu vou simplesmente pegar e adicionar essa primeira aqui. E aí você vai ver que a minha faixinha de áudio aqui, o meu quadradinho, já tá com um símbolozinho de música ali no cantinho. Eu posso vir aqui no mais e colocar, por exemplo, um intervalo entre uma parte e a outra que eu dividi lá. Então eu vou pegar esse primeiro aqui mesmo, pra gente não perder tempo, vou adicionar e vou pegar um outro aqui e adicionar também pra fazer como se fosse o final. Vou gravar só mais uma partezinha aqui pra finalizar. É isso aí, galera, estamos finalizando aqui esse podcast, beleza? Adicionar a gravação ao episódio. E aí voltando lá, ó, você vai ver que agora eu tenho aqueles 2 que eu dividi, a gente tem um intervalo aqui que eu adicionei, tem esse outro toquezinho aqui e a gente tem esse final que eu acabei de gravar aqui. Agora o bacana é que é só você reposicionar as coisas aqui e inserir o intervalo no tempo certo e etc. Então entre esse primeiro e esse segundo eu vou pegar essa minha musiquinha e colocar aqui, salvo ali, ó, vai aparecer um negocinho para salvar em cima, e esse aqui entre essa gravação e essa também, beleza. Então depois você pode ir reproduzindo um por um para ver como é que tá ficando as partes, ou então você aperta aqui, ó, vai subir essa caixinha, vai trocar de tela e você pode ouvir como é que tá ficando o podcast por inteiro. Então olha lá. Vai entrar. Aqui, já comecei a gravar meu podcast. Entrou a gravação aqui. Se eu for um pouquinho mais pra frente, vai rolar aquele intervalo lá, ó. Ó, rolou o intervalinho. Já entrou a outra parte, ó. Em alguma parte que você errou, alguma coisa assim,
para depois você conseguir. Depois de tudo isso, você pode publicar o seu podcast. Aí você pode organizar certinho com título, descrição, número da temporada, episódio, uma fotinha. Olha que show isso daqui. Passei por todas as etapas, configurei tudo certinho. E aí ele fala aqui que esse podcast vai ficar disponível, por exemplo, Spotify e tal, nas plataformas de distribuição, assim que ele for aprovado, obviamente, né? Porque daí ele vai passar por uma aprovação, né, e tal. Então você tem que fazer um negócio legalzinho, bonitinho. E aí você vai ter o seu podcast disponível nessas plataformas através do aplicativo Anchor. Isso daqui é sensacional, ó. Mão na roda demais, show demais, tá? O outro aplicativo que eu quero te mostrar aqui é o Spreaker. Ele também é sensacional e ele trabalha de maneira diferente, né, em alguns aspectos aqui que te dão possibilidades diferentes. Vamos ver como é que funciona. Bom, primeiramente ele tem aqui embaixo uma parte de configuração do microfone que é sensacional. Você pode deixar ele desligado ou ligado. Aqui no cantinho tem a modulação do áudio, então você consegue ver como é que está entrando o seu áudio. E aí se você apertar nesse carinha aqui, sensacional, você pode regular o ganho do seu microfone, que é aqui, ó, embaixo, tá vendo? E aqui em cima a gente tem o Auto Ducking, que é muito sensacional, porque ele faz o seguinte: quando você está gravando, vai ter uma musiquinha de fundo que você vai colocar e tal. Se você fizer silêncio, dependendo da configuração que você colocar aqui do nível de silêncio, etc., a música de fundo ela vai subir automaticamente ou então abaixar quando você começar a falar. Isso daqui é muito bacana. Essa primeira abinha aqui que a gente tá é a playlist. Então aqui você vai adicionar as músicas que vão entrar no seu podcast. Você vai poder adicionar várias músicas aqui que você tem no seu celular. Sobre essas músicas, é bom que você escolha músicas que não tenham direitos autorais, que são músicas free. Para isso eu já fiz um vídeo aqui no canal te mostrando vários lugares onde você encontra boas músicas para você usar livremente. Então vai estar aí nos cards para você clicar e assistir lá, certo? Vindo aqui pro outro lado a gente tem a abinha do meio, que é a abinha de efeitos. Isso aqui é muito bacana, que são 5 botõezinhos redondinhos que você vai apertar e ele vai soltar um efeito no meio da sua gravação. Então a gente tem aqui, ó, um efeito de palmas. Olha que bacana. E é importante que você entenda também que se você tiver sem fone de ouvido, se você tiver com o microfone ligado e soltar esse efeito, ele não vai sair para você ouvir, mas ele vai estar lá na gravação depois que você ouvir. Então o ideal para esse tipo de aplicativo é você usar o fone de ouvido, que você vai ouvindo a música de fundo rolando, e ao mesmo tempo quando você for colocando os efeitos você pode ir ouvindo também. Aí você pode editar os seus efeitos, ele já vem com esses 4 padrões aqui, mas você pode adicionar um outro que você tenha aí no seu celular. E obviamente você pode trocar também esses aí que vem por padrão por algum outro de sua preferência. E aí a gente tem essa última abinha aqui que é o bate-papo. Por quê? Com ele você tem a opção de fazer um podcast ao vivo, cara. Sim, eu vou em REC aqui e você vai ver que ele vai te dar 2 opções. Você tem a opção de gravar offline, obviamente, ou então fazer o seu podcast ao vivo. Aí ele vai gerar um link aqui, as pessoas vão entrar nessa página e lá vai ter o lugar para elas mandarem mensagem e tal e participar do podcast. Isso daqui é uma função muito bacana e obviamente a gente vai explorar mais esse aplicativo depois, tá? Eu vou começar aqui a gravação para a gente fazer um teste dele e aí você vai sentir qual é que é do aplicativo. Então vamos lá, gravar. E aí galera, começando mais um podcast pra vocês. Você vê que eu falei e a música automaticamente abaixou. E aí quando eu paro de falar, ela volta ao volume normal. Hoje a gente tem um convidado especial que é o Sérgio Marques. Efeito de palma sensacional pra você. É isso aí. Show demais. Depois que eu fiz a minha gravação, ele tá em pausa, eu posso continuar gravando e tal, mas eu vou aqui no quadradinho que é pra acabar de vez. Aí a gravação foi concluída, você tem a opção aqui de ouvir ela, aqui como é que ela ficou, você tem a opção de já compartilhar, ou então guardar isso aqui nos seus rascunhos para depois editar e etc. Mas eu vou aqui em editar para você ver como é que funciona a edição aqui, ó, tá vendo? Aqui nessa parte de edição você pode escolher aonde que você quer que começa e aonde você quer que termina a seleção que você vai fazer. E aqui em cima você vai apertar em recortar, aí você pode escolher se você quer eliminar a seleção ou manter a seleção e deletar o resto. E aí depois que você publicar funciona mais ou menos como no outro. Se você for lá nos seus podcasts, você vai ver aqui, ó, que ele está disponível para distribuição no Spotify ou então no próprio aplicativo aqui mesmo. Então você pode vir aqui, ó, tem vários outros aqui para você escolher, né? Ele vai mostrar aqui para mim o que está faltando para eu fazer nesse podcast para daí então conseguir enviar para o Spotify. É isso aí, galera. Gostaram do conteúdo da aula de hoje? Então agora nós iremos praticar essas informações, tá? Com um exercício no nosso material. Eu queria que você pegasse o seu livro na página 21 e 22 e respondessem a essas questões que tem aí
apresentadas no seu material, tá bom? São poucas questões, mas vocês vão refletir. Se você achar interessante, retome essa aula, certo? Assista novamente para que você possa memorizar essas informações tão interessantes e tão importantes nos dias de hoje com o avanço tecnológico, tá bom? Na próxima aula nós estaremos fazendo a correção da atividade, tá bom? E daremos continuidade ao nosso assunto. Então, um grande abraço para todos vocês e até a próxima aula.